Bom dia, galera. Aqui quem fala é o Matheus Barchic, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, eu tô aqui hoje de novo, né, realmente para poder fazer um vídeo um pouco diferente do primeiro vídeo do canal. Conforme eu comentei que o foco aqui é mostrar minha carteira, os aportes, a rentabilidade, os dividendos, tudo que eu tenho feito, basicamente com a minha carteira, né, semanalmente. Esse vídeo eu tô fazendo mais porque uma inscrita, né, comentou no nosso primeiro vídeo, até agradeço a ela, que eu comentei sobre os critérios que eu utilizo para ter o máximo de exposição que eu vou ter em determinado ativo, né? Então, eu utilizo basicamente 10 critérios, né? Então, a pontuação ela vai de 0 a 10, né? Sendo o 0 o mínimo e o 10 o máximo, né? O que a gente realmente busca, tá? Então, os critérios, basicamente, eu vou passar aqui para o próximo slide para vocês poderem visualizar com um exemplo de TRPL4, né? Transmissão paulista. Empresa tem mais de 5 anos de bolsa, né? Então, ela vem se provando ao longo do tempo, é um tempo curto, mas eu considero que já dá para a gente utilizar como critério aí, tá? Bom, empresa nunca deu prejuízo no ano fiscal, então somando todos os trimestres ali do ano, ou os quadrimestres, depende muito da empresa, mas realmente no ano fiscal ela nunca deu prejuízo, eu considero isso bem importante. Se a empresa teve lucro nos últimos 20 trimestres, né, então 5 anos basicamente, que é algo que é importante, né, se a empresa realmente não está dando prejuízo, o que eu considero bem importante a longo prazo. Tá? Bom, se a empresa pagou mais de 6% de dividendos por ano nos últimos 5 anos, isso aqui tem um foco bem importante, mais importante ainda, né? Para quem tem realmente interesse em viver de dividendos, né, no futuro. Isso aqui é bem bacana. Outro critério, essa empresa possui ROI acima de 10%. O outro, essa empresa tem dívida menor que o patrimônio. Tá? E o que seria dívida menor que o patrimônio? Ele é basicamente um cálculo que é a dívida bruta sobre o patrimônio. Né? Então, se esse resultado aí ele dá menor que 1, significa realmente que a empresa tem dívida menor que o patrimônio. Tá? Isso é bem bacana, porque significa que se ela vendesse todo o patrimônio dela, ela conseguiria pagar toda a dívida. Tá? Então isso é bem interessante para a empresa, é um fator que é bem importante. Bom, outro fator que é importante, essa empresa apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos. O que é isso, né? O indicador disso? É o CAGR Receitas 5 anos. O que é CAGR é CAGR, tá? Fica de uma forma mais fácil. Tá? Então, você realmente teve crescimento da receita nos últimos 5 anos. Um outro fator que é um pouco semelhante, essa empresa apresentou crescimento de lucros nos últimos 5 anos acima de 10%, que seria o CAGR lucros 5 anos. Então, não é analisando só a receita, né, mas sim também o lucro que a empresa tem ali nesses últimos 5 anos, ser acima de 10% é bem interessante. Tá? Bom, chegando mais na parte do final, essa empresa possui liquidez diária acima de 2 milhões. Eu acredito que isso aqui é importante, principalmente para investidores que têm um pouco maior, um patrimônio um pouco maior, na verdade, né? Para investidores pequenos não faz tanta diferença, mas eu acredito que conforme o patrimônio de vocês for crescendo, é interessante realmente levar isso em consideração. Tá? Então eu coloco esse critério também. E por último, se a empresa está no setor BEST, né, criado pelos Barsi, que é bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicações, né, que são setores que são mais perene, que realmente em momentos de dificuldade eles variam menos, tá? De uma forma bem simples, é basicamente isso. Então eu vou mostrar para vocês ali a questão dos indicadores para a gente poder fazer uma análise bem breve de TRPL4, tá bom? Bom, voltando aqui já, pessoal, como eu comentei, a gente consegue fazer aqui, olhar várias questões, né? A gente consegue ver dividend yield, então a gente consegue olhar gráficos aqui dos últimos anos, quanto que foi o pagamento, a gente consegue olhar aqui preço-lucro, preço-valor patrimonial, que você consegue fazer algumas análises para ver se a empresa está cara, se está barata em relação ao patrimônio ou sobre o lucro ali, no caso, da empresa, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, que é bem simples, como eu comentei no caso do empresa apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos, que é o CAGR Receita 5 anos, né? Então vocês conseguem vir aqui no site, pesquisar qual que é a empresa que vocês querem ver, e vocês conseguem analisar aqui, por exemplo, dos últimos 5 anos, 15,07, tá? Lá na planilha não, no slide que eu mostrei para vocês, lá tá dizendo que a TRPL tem, sim, CAGR de receita de 5 anos acima de 10%, né? Então, é um critério que é bem bacana. Um outro critério que é bem importante ser analisado é o CAGR lucro 5 anos. E lá na análise que eu tinha feito anteriormente, não tinha acima de 10%. Então ele tinha um xizinho lá, né? Vocês devem ter visto. Mas no caso, reanalisando agora no final de 2023, a gente vê que o CAGR dos últimos 5 anos no lucro é de 11,59%. Então lá seria um verdinho, seria mais uma pontuação para TRPL4, tá?
Um outro ponto bacana que dá pra vocês fazerem, né, que eu comentei, que é o do primeiro critério lá, que é tempo de bolsa. Vocês